Queria começar hoje falando algumas curiosidades sobre saúde, que segundo a Organização Mundial de Saúde, que traz para nós essas fontes, ela mostra o seguinte, que 1 em cada 4 adultos, e levando em consideração que a gente tem em torno de 1 bilhão e 400 mil pessoas no mundo, não faz sequer 150 minutos de atividade física, do que a gente chama de intensidade moderada, nós vamos entender isso daqui a pouco, que seriam recomendados para que a gente buscasse saúde. Mundialmente, as mulheres elas são menos ativas, em torno aí de 32%, enquanto os homens, em torno de 23%, são responsáveis pelas atividades em relação às idades mais avançadas na maioria dos países. Então os homens têm uma tendência a fazer um pouco mais de atividade física do que as mulheres. Populações mais pobres, pessoas com deficiência e doenças crônicas que apresentam essas fragilidades, além de as populações indígenas, eles têm menos oportunidades de se manterem ativos. Os níveis recomendados de atividade física muitas vezes podem ser alcançados durante a realização de rotinas diárias. Olha só, esse é um dado interessante, porque às vezes a gente acha que só indo à academia, só fazendo uma atividade mais séria é que a gente vai estar atingindo esses objetivos. Mas não, atividades através de rotinas diárias são conhecidas como vida ativa. A vida ativa, ela pode incluir atividades recreativas e esportivas, ou até mesmo ser tão simples quanto se deslocar numa bicicleta, caminhar até o trabalho, subir uma escada, ou até andar ao ponto de ônibus. E olha que muita gente não quer sequer fazer esse tipo de situações. Portanto, pessoal, a atividade física tem benefícios significativos para a saúde do coração, do corpo, da mente. A atividade física, ela contribui para a prevenção e manejo de doenças não transmissíveis, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes. A atividade física reduz os sintomas de depressão e ansiedade. A atividade física melhora as habilidades de pensamento, aprendizagem, julgamento, garante crescimento e desenvolvimento saudável nos jovens, melhora o bem-estar de maneira geral. Globalmente, 1 em cada 4 adultos não atinge os níveis recomendados de atividade física. Até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população mundial fosse mais ativa. Pessoas que são insuficientemente ativas têm um risco de morte de 20 a 30% maior em comparação com pessoas que são suficientemente ativas. Aqui vale uma observação. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas poxa, é certeza que se eu fizer atividade física eu não vou ter problemas de saúde? E a resposta é claro que não. Nós só temos a certeza de que a gente foi para o final da fila. Pode ser que nesse final da fila eu tenha uma surpresa e tenha um problema sim, mas pelo menos a sua parte você fez, que foi ir para lá através dos seus hábitos saudáveis. Então aqui vale a pena dizer, e isso aqui comprova da necessidade de que nós precisamos ser ativos. Mais de 80% da população de adolescentes mundiais não pratica atividade física suficiente. E notem que esses dados são muito importantes e eles refletem a realidade na qual nós estamos inseridos hoje. Mais de 5 milhões de mortes por ano, portanto, são relacionadas a essa falta de atividade. E aqui no Brasil, no nosso país, olha só, estima-se que quase 50% da população adulta não pratica atividade física suficiente. E o mais alarmante, olha só, com o aparecimento
e com o maciço uso da tecnologia, as pessoas caminham menos, sobem menos escadas, passam mais tempo sentadas. E sentar demais já é chamado por muitos especialistas de o novo cigarro. Olha que loucura isso, né? Eu cresci nessa história de que o cigarro era ruim e tudo. E na minha geração eu me lembro da proibição do cigarro, ou pelo menos do aumento da resistência para com o cigarro, e isso fez muito bem. E agora a gente tem que fazer um movimento de estimular as pessoas a se levantarem. Mas a boa notícia é que o corpo responde rápido. E quando você começa a se movimentar, em poucas semanas de exercício regular, você já pode notar que haverá uma melhora do seu sono, o seu humor vai estar mais aguçado, haverá uma redução no seu quadro de ansiedade, redução dos exames laboratoriais em relação à glicemia, melhora da sua pressão arterial, perda de gordura, ganho de massa muscular, consequentemente, a sua silhueta vai ficar mais agradável, você vai se sentir melhor. E de maneira geral, só para que vocês saibam e conheçam, os esportes mais praticados no Brasil são os seguintes: caminhada, musculação, corrida, bicicleta, futebol, vôlei, beach tênis e tênis. Cada um tem o seu benefício. A caminhada, por exemplo, melhora o condicionamento cardiovascular. A musculação combate a sarcopenia. O que quer dizer isso? A perda do músculo, a perda da massa muscular, que, para quem não sabe, ela é grande. A partir dos 30 anos de idade, estima-se que a gente perca em torno de 5 a 10% de massa muscular a cada 10 anos. É isso mesmo. Ou seja, a corrida é uma coisa para a gente se preocupar. Se a gente quer ter uma velhice saudável, precisamos ter massa muscular. Preservá-la. A corrida melhora a resistência e ajuda no emagrecimento. A natação protege as articulações. Esportes coletivos, nós já discutimos isso aqui, eles ajudam o convívio social e beneficiam a saúde mental. E pessoal, quando a gente fala em idade, cada fase da vida ganha de um jeito. Na infância, a atividade física melhora a coordenação motora, combate a obesidade infantil. Na adolescência, melhora a autoestima, reduz a ansiedade. Nos adultos, protege contra doenças crônicas como infarto, o AVC, que é o derrame, né? Que as pessoas usam o termo derrame, o diabetes e o estresse. E nos idosos, reduzirá o risco de quedas, fortalece os ossos, preserva a memória. Ou seja, não existe idade ruim para começar. Existe idade perigosa para ficar parado. Mas atenção, nem todo esporte é só benefício. O esporte com maior índice de lesão. Vamos entender quais são? Então vamos lá, adivinha? Futebol, número 1. Aquele futebol de final de semana. Que no outro dia o sujeito está lá com o seu tornozelo, com o seu joelho todo machucado. Corrida, muitas vezes porque as pessoas também exageram e não estão preparadas para essas atividades. O beach tênis, musculação mal orientada, tem muita gente que se lesiona por conta disso. E existe uma atividade hoje muito famosa, que é o cross-training, principalmente quando aplicado em alta intensidade e sem orientação. Então acabam gerando lesões em joelho, ombro, tornozelo, coluna. E o excesso também pode ser perigoso, principalmente porque pode gerar uma fadiga crônica, queda de imunidade, alterações musculares causando dores ou até mesmo lesões de estiramento ou eventualmente rupturas musculares.
Problemas cardíacos, como por exemplo arritmias. Arritmias é quando o coração não está batendo corretamente. Fora de compasso. Fora de compasso, obrigado. E a palavra-chave para isso tudo, pessoal, é equilíbrio. Que é isso que a gente tem que buscar. E pode parecer simples falar, mas o equilíbrio na vida não é simples de ser alcançado. A ciência mostra que cerca de 150 minutos por semana de atividade moderada, já que vão fazer toda a diferença para você. O que é isso, basicamente? Vamos considerar aí 30 minutos, 5 dias por semana? A recomendação da OMS nesse tempo é principalmente que não seja uma sessão única de treino. Que esses 150 minutos sejam divididos em mais de uma sessão. Então ele tem que fazer no mínimo 2, 3 vezes na semana. O ideal, para quem está começando, seria em dias alternados. Para ter tempo dela se recuperar. E olha só, isso aí tudo nós vamos discutir. E eu estou aqui, vocês estão escutando o Jairo, daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Então eu estou muito feliz com a vinda dele aqui. E ele vai engrandecer muito essa conversa toda. Mas de maneira geral, né, Jairo? Eu costumo dizer que isso vai dar um pouco mais de 20 minutos por dia, se a gente for considerar a semana. E o que é importante? São 20 minutos para investir em anos de vida. E é essa que é a pegada da coisa, né? É um bom investimento. Pois é, não é? Eu acho que sim. Mas olha só, vamos falar no nosso momento Hipócrates do dia. Então, chegou a hora aí do nosso momento Hipócrates. Para quem não sabe, Hipócrates é o pai da medicina, né? Um grego que, antes de Cristo, trouxe para nós um conhecimento que vem até hoje. Então, a frase do dia é: se pudéssemos dar a cada indivíduo a quantidade certa de alimento e exercício, nem de menos nem de mais, teríamos encontrado o caminho mais seguro para a nossa saúde. E ele dizia isso, viu, Jair? Há mais de 2000 anos. E a ciência se confirma. Portanto, a prática regular de esportes e atividades físicas, ela se consolida como um dos pilares mais fundamentais para uma vida longa e saudável, trazendo benefícios que vão muito além de estética, impactando diretamente a nossa saúde física e mental. Fortalecimento físico. O que vem a ser isso, pessoal? É aquele que melhora a capacidade do nosso coração, do nosso pulmão, fortalece os músculos, aumenta a densidade, deixa o nosso osso mais duro. Vai favorecer a cognição e humor. O que quer dizer isso? Melhora a nossa concentração, melhora a nossa maneira de interpretar as questões e o nosso dia a dia. Estimula para que a gente melhore o nosso humor, tenha um bom humor, liberando substâncias que a gente considera chamadas endorfinas, que vão nos ajudar com essa história de ter um humor um pouco melhor. E, consequentemente, óbvio, vai ajudar na nossa qualidade de vida, auxiliando no controle do peso, na melhora da qualidade do nosso sono. Nós discutimos isso no nosso último encontro, a importância do sono para um dia saudável. E, claro, vai promover o nosso envelhecimento saudável, ou seja, a busca de uma longevidade saudável.